Boa tarde a todos. Meu nome é Edmilson Cardial, sou jornalista, né? Também sou da revista Melhor, da plataforma Melhor, né? Falo revista, mas é plataforma hoje. E nós estamos aqui hoje com o Alexandre Lopes. O Alexandre Lopes é da empresa Job Center, uma empresa de 37 anos no mercado tradicional, na área de recrutamento, na contratação de pessoas. O Alexandre Lopes ele é engenheiro mecânico, imagina você, engenheiro mecânico pela Mauá e tem pós em administração e marketing e é sócio e presidente da Job Center. Ele também tem um outro cargo, que ele é diretor administrativo financeiro da Associação Brasileira de Trabalho Temporário. A associação existe de todos os tipos e essa também nem sabia que existia, soube agora. Alexandre, boa tarde. Espero que você esteja bem, para a gente bater um papo hoje aí com o nosso público que nos assiste nesse momento. Edmilson, boa tarde. Estamos bem, sim, melhor agora, né? Falando com vocês. E queria dar uma boa tarde para você, para todo o pessoal da plataforma Melhor e para quem está nos ouvindo. Legal. Olha, eu queria saber, na verdade, o seguinte: nesse período de pandemia, nesse 2020, eu imagino que o mercado de contratação de pessoas tenha sofrido uma revolução, porque eu vi muitas demissões e muita gente parando. Como é que se comportou o mercado de trabalho temporário, de modo geral, e de vocês em particular, Alexandre? Tem aquele ditado que diz que até nas adversidades, né, nós tiramos boas lições, né? E acho que essa pandemia veio nos trazer várias boas lições, né? Lógico que a gente preferia aprendê-las de outra forma, mas no caso específico, sim, a gente acho que o Brasil percebeu, ou boa parte do Brasil percebeu a importância do trabalho temporário nesses momentos, né? Na verdade, o trabalho temporário foi criado em meados do século passado, né? Já há bastante tempo já, justamente para isso, né? Para suprir essas necessidades dos clientes, né? Quer dizer, para não deixar uma atividade parar, mesmo quando tem a ausência de um profissional, né, que realizava aquela atividade. Então, foi para isso que o trabalho temporário surgiu, né, lá nos Estados Unidos. E o Brasil, acho que com essa pandemia, aprendeu e conseguiu perceber essa importância e começou a utilizar um pouco mais o trabalho temporário. Então, realmente, nós vimos um bom crescimento do trabalho temporário em 2020. Os clientes perceberam a flexibilidade, a agilidade, a eficácia, a eficiência, que é você ter uma força laboral, né, uma força de trabalho adequada à sua necessidade daquele momento, né? Então, os clientes, principalmente no começo da pandemia, muitos clientes com pessoas afastadas, infelizmente, né, por causa da doença, muitos clientes também que afastaram pessoas do grupo de risco, né, pessoas com mais idade, pessoas com comorbidades que precisaram ser afastadas, enfim, clientes que se viram diante de uma situação bastante atípica, né? Até o afastamento por saúde, nesse caso, é atípico, né? Porque mesmo quando a pessoa não estava apresentando sintomas, nada, para não, né, transmitir a doença para outros funcionários, ela era obrigada a ser afastada por 15, 20 dias, né? Então, as empresas realmente se viram numa situação com ausência de vários trabalhadores, vários profissionais ali. E o trabalho temporário supriu essa demanda de forma bastante eficaz, assim, a gente viu empresas que não pararam, empresas até de áreas essenciais, né, que não pararam suas atividades ou não reduziram o seu atendimento, né, aos seus próprios clientes, com a ajuda do trabalho temporário. Alexandre, o que caracteriza o trabalho temporário? Tem um tempo mínimo e tempo máximo ou não? Sim, sim. O trabalho temporário no Brasil ele é regulamentado por uma lei que existe desde 74, que é a Lei 6.019. Ela foi recentemente revitalizada em 2017, né, pela Lei 13.429, e recentemente, muito recentemente, ela foi regulamentada por um decreto em 2019. Então, é uma lei bastante consolidada, atual, e agora, inclusive, né, depois de 2017, nós podemos dizer até que ela está atualizada, porque era uma lei de 74, né?
Então, e nessa lei ela diz que o trabalho temporário tem um prazo máximo, né? Então, é uma modalidade de contrato de trabalho que é vinculado a uma necessidade da empresa, né? A necessidade que fez com que a empresa contratasse aquele trabalhador temporário e vinculada a um prazo máximo, que é determinado por lei, que são 270 dias. 170? 270, desculpa, 270. Tá. 9 meses, para arredondar, 9 meses, que não são exatamente 9 meses, que o mês tem 31 dias, mas 9 meses arredondando. E quais as áreas, nesse período do ano passado, né, até agora, quais as áreas que mais contratam? No ano passado, nós tivemos um grande crescimento na demanda de áreas como varejo de alimentos, indústria de alimentos, farmácias, indústrias farmacêuticas, hospitais, né, clínicas, quer dizer, enfim, da área da saúde como um todo, né, e mais aproximadamente no segundo semestre, principalmente, nós vimos uma demanda muito grande também da indústria, porque a indústria também foi pega de surpresa ali por meados de junho, julho, né, quando o comércio começou a reagir, quando o comércio foi liberado, né, e começou a reagir novamente, e a indústria foi pega de surpresa com a demanda. Teve um crescimento muito rápido e mais abrupto do que eles pensavam. Então, a indústria, no segundo semestre, se tornou um grande contratante de mão de obra temporária. A indústria como um todo, desde embalagem, alimentos, química, indústria farmacêutica, enfim, a indústria como um todo realmente foi surpreendida e foram bons contratantes do trabalho temporário. E isso quer dizer que, em 2020, você conseguiu crescer mais do que no ano normal 2019, por exemplo? Sim, em termos gerais, no trabalho temporário, sim. O crescimento em 2020 foi de aproximadamente 35% no volume de contratações, se a gente tomar como referência o ano de 2019. Então, foi um ano bastante significativo para o trabalho temporário aqui no Brasil, sim. E como é que está pintando 2021, hein, Alexandre? 2021, agora, nesse primeiro trimestre, né, que está encerrando agora em março, a gente viu um crescimento, continuamos percebendo um crescimento, né, da área aproximadamente de 20% a 25% no número de contratações com relação ao primeiro trimestre de 2020. Né? Mas, assim, em alguns setores específicos, a gente pode falar até um crescimento maior do que 50% de contratações com relação ao mesmo período, no primeiro trimestre de 2020. Então, tem setores ainda mais aquecidos, que mais na média de 20% a 25% de crescimento. Tá. Então, na verdade, o trabalho temporário é um braço de negócio da Job Center, não é só isso, né? É um dos serviços que nós prestamos, sim. Tá. Hoje, o carro-chefe é o maior serviço que a Job Center presta para o mercado. Tá. Você acha que está pintando, então, em 2021, um crescimento maior da Job Center na área temporária do que em 2020? Sim, sim. Como eu disse também, já pelo primeiro trimestre que nós temos, né, os números já na empresa, e pela estimativa que nós temos para esse ano, sim, nós vamos crescer ainda um pouco mais. Cresceremos mais do que em 2020, certamente. Como é que você, Desculpa. Como é que você enriquece, como é que você identifica tantas pessoas? Você tem um sistema de captação de vagas? Como é que é? Isso é interessante, né? Na verdade, assim, as empresas de trabalho temporário, elas desenvolveram processos, sistemas, né, eficientes justamente para atender esse tipo de demanda, né? Na verdade, a empresa de trabalho temporário, por exemplo, ela está coisas que numa outra empresa normal, numa outra empresa de um outro segmento, né, como, por exemplo, o turnover, né, que todas as empresas evitam, né, no caso da empresa de trabalho temporário, é a nossa rotina, né, porque, como você disse, tem um prazo máximo. Então, a gente tem diariamente pessoas entrando e pessoas saindo, né, contratando e admitindo e sendo contratos rescindidos. Então, essa rotina para a gente fez com que as empresas criassem um sistema muito eficiente de onboarding, um sistema de admissão, de rescisão, um sistema de benefícios, enfim, de captação de vagas, como você falou, obviamente, claro, porque a gente precisa dos talentos ali e geralmente o trabalhador temporário ele já tem que vir com uma experiência naquele cargo, né, ou naquela função que ele está sendo contratado. O trabalhador temporário dá para treinar, né, ele tem que entrar no dia seguinte lá no nosso cliente, já sabendo, já pelo menos
muito pronto para produzir. Lógico que algum treinamento específico, né, daquele setor, da cultura da empresa, dos métodos da empresa, obviamente sempre vai ter. Mas ele é um profissional que já tem que chegar pronto. Então, nosso sistema de captação, nossas equipes de selecionadoras, né, elas realmente, como eu disse, as empresas da Guatemala criaram todo um processo, uma sistemática, para trabalhar justamente nisso, na eficiência, na agilidade, tanto na hora de selecionar, de contratar, como também durante a administração, né, durante esse tempo que o trabalhador fica lá à disposição dos nossos clientes, e até mesmo na hora da rescisão do contrato. Então, as empresas estão prontas para atender essas necessidades do cliente, e assim, o cliente basta um e-mail abrindo uma vaga ou mais, né, para que a gente já comece o trabalho e em poucos dias os trabalhadores temporários estejam lá, à disposição do cliente, produzindo, embalando, tudo que ele precisar. Agora, quantas empresas hoje, como você é diretor administrativo e financeiro da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, você deve ter facilidade de responder a isso. Quantas empresas hoje, como a Job Center, que cuidam de trabalho temporário no Brasil? Sim. Interessante também lembrar, para reforçar isso, que uma empresa de trabalho temporário no Brasil, conforme a Lei 6.019 determina, ela tem que ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego, né? No antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, né? Mas a empresa tem que ter um registro. Então, assim, é como se nós fôssemos credenciados pelo governo para disponibilizar trabalhadores temporários. Então, não é qualquer empresa que pode disponibilizar trabalhadores temporários para os clientes, né? Isso é uma coisa importante até para os clientes, quando forem contratar temporários, verificar se a empresa possui esse registro, porque isso é pré-requisito para que a empresa possa atendê-los, né? Fora a qualidade, idoneidade, todas as outras coisas, mas o registro é um pré-requisito essencial, até mesmo por conta da lei. Então, assim, pelos dados que a gente tem, dos últimos dados que não estão muito atualizados, justamente do sistema da Secretaria de Trabalho, onde são cadastradas, né, as empresas de trabalho temporário, nós temos hoje por volta de 1.500 empresas no Brasil todo. É um contingente de trabalhador envolvido nisso muito grande, né? Sim, sim, sem dúvida. Vocês Você não têm pensar numa número? média de 40, 50 trabalhadores por empresa, você está falando de 75 mil aí, por aí. Tá. E o desafio de vocês é ter um banco de dados com trabalhadores atualizado, né? Esse é o Sim. grande patrimônio, né? Como eu disse, a gente trabalha, na verdade, com todos os parceiros, né? Bons parceiros que existem nesse segmento de banco de talentos, né? E temos o nosso banco próprio também, assim como todas as empresas, né? Então, é essencial para a gente, é até uma comparação bem pouco sensível, digamos assim, mas para a gente o trabalhador é matéria-prima, né? Então, nós precisamos tê-los na maior quantidade e maior qualificação possível para poder atender os nossos clientes. Você que está nesse mercado há muitos anos, as profissões, elas estão algumas profissões estão desaparecendo, como se dizem, ou, Alexandre, ou ainda não dá para notar isso? Não, sim, sim. Algumas profissões, se não estão desaparecendo, elas estão em vias de, né? Algumas, mesmo que ainda não tenham desaparecido como um todo, elas estão em vias de, né? Lógico que tem exemplos muito claros, né? Por exemplo, datilógrafas, né? Não existem mais, né? Mas enfim, mas isso até já é há um bom tempo. Mas existem outras profissões seguindo esse mesmo caminho, né? Assim como estão sendo criadas outras profissões, né? Então, hoje em dia é muito enriquecedor quando um cliente abre uma vaga, uma função que você fala, nossa, né, que função diferente, aí você tem que entender um pouquinho melhor essas atividades, o que essa pessoa faz, até para poder ir para o mercado e buscá-la. Então, estão sendo criadas muitas novas profissões nesse mercado. Infelizmente, o Brasil, os trabalhadores não estão qualificados e preparados para isso, né? O que é uma pena em termos de educação, em termos de cultura aqui no Brasil, porque o Brasil certamente vai precisar dessa mão de obra qualificada e, infelizmente, as nossas políticas de educação não atendem essa necessidade hoje. Bom, nós estamos aqui falando com o Alexandre Lopes. O Alexandre Lopes é da Job Center. Tá? Nosso tempo está caminhando. Como é que está nosso tempo aí, Francisco? Bom, Francisco... Tá. Então, é o seguinte, o Alexandre está aqui convidado para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho,
porque a Job Center, mais uma vez, e na 13ª pesquisa de fornecedores de confiança, a Job Center teve ali a coragem de submeter-se ao crivo dos seus clientes. Então, ela passou para melhor, a relação de clientes é melhor, através de um instituto, foi buscar saber qual era a imagem, qual era o resultado da Job Center com relação aos clientes. E aí, o que a gente viu foi, utilizamos a métrica Net Promoter Score, que é a NPS, como se fala mais comumente, tá? Para medir essa satisfação, a lealdade dos clientes, se fala mal da empresa, se não fala, tal. Bom, e a Job Center se saiu muito bem, né? Como, aliás, tem sido, nesses anos todos que ela participa dessa pesquisa, ela não entende que essa pesquisa é uma ferramenta de marketing, né? Para avaliar o seu trabalho. E a gente vê pelo crescimento da Job Center que, de fato, é realmente uma avaliação correta. Então, o Alexandre está aí com... Alexandre, mostra aí a placa, mais uma placa que vai para a coleção da Job Center. É isso aí, é o 2020, que nós estamos realizando agora, por conta de ter sido um ano tumultuado. Alexandre, parabéns para você, que está à frente da Job Center, a toda a equipe da Job Center. Esperamos que vocês continuem crescendo, né? Sem pandemia, mas crescendo, né? E a Melhor está aqui fazendo o papel de levar informação para o RH, a melhor informação para o RH, que é também o teu parceiro nas empresas. Tá? Então, te convido aí para você fazer as considerações finais para a gente encerrar nossa participação. Perfeito. Então, rapidamente, só queria aproveitar o seu gancho, né, que você falou, de, mesmo não tendo pandemia, que a gente continue crescendo, é o que a gente espera também. A gente quer que o trabalho temporário cresça no Brasil, independente da pandemia, em qualquer tipo de oportunidade, de crise, de necessidade dos nossos clientes, né? Ou melhor, a gente até quer que o trabalho temporário cresça, porque a demanda deles está crescendo todos os dias, né? A demanda por produtos, por serviços, e o trabalho temporário também atende a esse aumento da demanda, né? Então, a gente quer, assim, que realmente não seja por conta da pandemia, mas que seja por conta do crescimento da economia, pelo crescimento do país, pelo crescimento do emprego, do trabalho. É por isso que a gente trabalha, por um trabalho formal, como é o trabalho temporário, com todos os direitos, enfim. E a gente deseja que o trabalho continue crescendo, até para minimizar, né, o desemprego no país, que depois da pandemia tende a ser muito grande, né? Então, o trabalho temporário pode ser uma ferramenta até para isso, para minimizar esse desemprego que, infelizmente, nós estamos vendo e talvez continuaremos a ver após a pandemia. E queria agradecer a todos vocês, agradecer pelo prêmio, pela pesquisa. Como você disse, para a gente é muito importante a pesquisa que vocês realizam, as respostas dos clientes, os detalhes, as críticas, as sugestões de melhoria, tudo para a gente é muito importante para a gente continuar trabalhando e atendendo cada vez melhor os nossos clientes. Tá bom, vocês ouviram, então, o Alexandre Lopes, né? Se quiser falar com a Job Center, com o Alexandre, é só pegar ali na internet que tem o telefone, ligar para ele e conversar. Obrigado, um forte abraço, um bom ano e uma boa semana para vocês. Muito obrigado, Emilson. Boa tarde. Forte abraço para todos. Boa tarde. E cuidem-se todos. É isso aí.